Seja bem-vindo. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, que trata dos conteúdos espíritas baseados no Evangelho de Jesus. Estaremos com você durante 15 minutos. Hoje abordaremos o tema Progressão dos Mundos. Para nos auxiliar a expandir a interpretação desse texto, recebemos com carinho a colega Marluce Fanton, trabalhadora do Movimento Espírita em Caxias do Sul. É um privilégio estar contigo hoje. Seja bem-vinda, Marluce. É uma alegria muito grande estarmos juntas, amigas lá da Sociedade Espírita, amigas do Jean, que colabora com esse trabalho, e desenvolvendo esses temas espíritas muito importantes para o nosso progresso. Que bom que nós podemos e temos o privilégio de estudar e compartilhar. E assim, então, nós sabemos que a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os diversos mundos habitados, que são o espaço infinito, oferecendo aos espíritos que neles encarnam as condições necessárias para o seu adiantamento. Marluce, o progresso é uma das leis naturais, natureza, né? Uma lei natural de Deus. Pela sua bondade, deseja que tudo cresça e prospere. É isso que Deus quer para nós, Marluce? Rose, como você mesmo falou, o universo, tudo e todos, estamos submetidos a essas leis da natureza, que são imutáveis, que são as leis de Deus. Então, é da natureza que todos nós passemos por transformações, por essa lei que é a lei do progresso, para que tudo se transforme e melhore. Então, chegará a hora, não só o progresso dos seres materiais, dos seres biológicos, em que nós também vamos adquirir tanto o progresso material como moral e seremos promovidos a seres ditosos, aonde habitará dentro dos nossos corações as leis do Pai, essas leis da natureza, as leis de Deus. Que bom, todos nós em algum momento chegaremos a esse objetivo. E é tão consolador saber disso, que Deus nos ama tanto que Ele nos dá a cada encarnação, a cada existência, a oportunidade de fazer mais um pouco, não é, Marluce? Sem dúvida. Com a encarnação, Deus nos oportuniza a revisão dos nossos equívocos passados, para que, através dessas suas leis, nós nos melhoremos. Então, naturalmente, nós vamos desenvolver o progresso dentro de nós e, claro que, intelectualmente, nós vamos ter mais consciência do quão importante é a gente seguir essas leis para que a dor não apareça nas nossas vidas, né? Porque a consequência da negação às leis da natureza, às leis de Deus, em algum momento nós estaremos nos deparando com um alerta através da dor para que a gente retome esse caminho da orientação que essas leis nos trazem. Então, todos nós vamos progredir. E que bom! E quando nós conseguimos perceber que há outras maneiras de aprender, que não seja pela dor, mas sim pelo amor, tudo vai ser mais fácil para nós. E o progresso moral segue sempre o progresso intelectual, Marluce? Sim. O progresso intelectual, ele faz com que nós tenhamos mais capacidade de distinguir entre o bem e o mal, de usar melhor o nosso livre-arbítrio, de seguir essas leis de Deus, de caminhar pelos caminhos do bem, do amor e da caridade. Então, sem dúvida, é uma consequência. O progresso intelectual promove o progresso moral, mas não necessariamente na mesma proporção e velocidade. Então, pode ser que eu, mesmo dotado desse progresso intelectual, eu não
por uma má opção ou um mau uso do meu livre-arbítrio, não querendo responder com responsabilidade a essa negação, eu posso atrasar, atravancar esse meu progresso moral. Então, eles estão conectados, eles estão caminhando, mas numa grande maioria das vezes, infelizmente, o progresso intelectual anda mais rápido do que o progresso moral. Quanta tecnologia nós temos acesso hoje, Marluce, e que poderia ser usada de uma forma tão positiva para o auxílio das pessoas e de todos, né? Mas como tu mesmo falaste, que como a nossa moralidade não acompanha toda essa evolução tecnológica, é por isso que nós enxergamos e vemos tantas mazelas ou pessoas ainda com tantas dificuldades ou passando tantas necessidades no momento ainda atual com acesso a tantas coisas. Mas, com certeza, o tempo vai resolvendo as coisas aos poucos. E que bom que nós temos a oportunidade de fazer isso um pouco a cada existência nossa. Mas, Marluce, é permitido ao homem deter a marcha do progresso? E o que pensar dos homens que tentam deter essa marcha e fazer com que ela não aconteça? Essa é uma pergunta muito interessante, porque assim, o progresso ela é uma força viva. Ela é uma força que nos impulsiona para a melhoria, não só do nosso ser, mas a melhoria do orbe em que a gente vive. Né? Por isso que lá no Evangelho a gente está falando sobre esse tema, né? A pluralidade desses mundos e cada um num estágio de progresso, de evolução moral e material diferente. E isso que você falou sobre as tecnologias que nós temos ao nosso favor, elas deveriam ser bem utilizadas para que nós promovêssemos a igualdade, para que a gente diminuísse a pobreza, diminuísse o sofrimento e a dor das pessoas que estão ao nosso redor. Então, se nós tentarmos atrasar esse progresso, nós também teremos as nossas consequências, da maneira como isso é uma força viva, então a gente não pode deter o progresso. Então, hoje, se a gente pensar em progresso material, e eu quiser viajar de Caxias para Porto Alegre de carruagem, vai ser difícil achar uma carruagem, eu vou atrapalhar o trânsito, daqui a pouco a polícia estadual vai lá para tirar a minha carruagem de circulação, porque o trânsito está andando devagar. Então, a gente não tem como deter esse progresso. É como se eu tivesse que conter um rio, o curso de um rio. Eu até posso colocar obstáculos, eu posso colocar obstáculos materiais para que esse curso do rio não vá pelo caminho que ele tem que ir. Então, esse homem que tenta atravancar, atrasar o progresso, a consequência é que em um momento, como está escrito no Livro dos Espíritos, esse dique vai ruir, esses obstáculos serão removidos por essa força viva do rio, como é o do progresso, e esse homem que estiver tentando fazer isso vai ser levado por essas águas e vai sofrer as consequências, porque esse progresso ele vai ter que se instalar, porque isso é uma lei de Deus. Então vai ser mais sofrido para esse homem que quer deter o progresso ter que aceitar em algum momento que ele é necessário. Né? Então, essa é a consequência daquela pessoa que tenta deter o progresso. Vai ser mais difícil, porque ele um dia vai chegar, assim como uma força de um rio que uma hora vai percorrer o seu curso. E saber que é uma lei de vida, Marluce, como tu mesmo falou, isso em algum momento vai acontecer. E isso é um convite para que cada um de nós busque evoluir, busque esse progresso, tanto ele de uma forma tecnológica, do conhecimento, mas também dessa moralidade que está no Evangelho e que a doutrina espírita vem aqui nesses poucos minutos que nós estamos juntos para poder divulgar, para que as pessoas despertem na sua consciência. E Marluce, qual o maior obstáculo para o progresso do homem?
Sem dúvida, assim como o Livro dos Espíritos e o Evangelho mencionam de forma repetitiva, os maiores obstáculos para que a gente deixe de progredir moralmente, espiritualmente, é o orgulho e o egoísmo. Então, esses sentimentos que aquela pessoa que tem de ter essa dificuldade ainda no seu espírito imortal, essa situação que precisa ser modificada, sempre quando ele pensa nele, primeiramente, ou sempre quando ele pensa nele mesmo como uma pessoa mais importante que a outra, a sua vontade deve prevalecer, ele se acha melhor do que o outro, mesmo que materialmente ou intelectualmente ele seja superior, isso não dá direito a ele, a essa pessoa orgulhosa e egoísta, de não reconhecer o papel do outro na sua condição ainda talvez intelectualmente inferior e que muitas vezes moralmente muito mais avançada que ele, para que juntos a gente possa ajudar o outro. Então, quando nós estamos convivendo uns com os outros, os mais adiantados material e moralmente deveriam auxiliar os mais carentes, tanto moral e material. Então, a partir do momento que nós não exercitamos de forma plena, em todos os sentidos da nossa vida, no nosso cotidiano, as palavras do Mestre que devemos fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fizessem, seja estacionar na frente da garagem de outra pessoa, furar a fila no banco, não devolver o troco que foi dado errado, não ouvir a pessoa que sofre, não oferecer um ombro amigo, da mesma maneira como a gente gostaria que nos momentos de dificuldade alguém nos fizesse, isso atravanca, atrasa e atrapalha o progresso. E é para isso que a gente reencarna, para abandonar e retirar dentro de nós o orgulho e o egoísmo. Isso é uma prioridade. Vejamos, queridos, que todos temos a possibilidade de fazer um pouco por dia e a começar para nós mesmos e aos que estão mais próximos de nós a fazer esse progresso, a fazer ao outro que gostaríamos que fosse feito para nós mesmos. Que nós possamos todos os dias perceber, visualizar essas oportunidades e operar onde nós estamos sendo convidados a agir. Marluce, as tuas considerações finais para os nossos ouvintes. Então, meus queridos ouvintes, colegas dessa atividade, né, do dia de hoje, nós estamos passando por um momento de transformações. Nós estamos sendo convidados a buscar que sigamos as leis do Pai, as leis da natureza. E a gente percebe no nosso dia a dia, nós que somos jovens há mais tempo, né, Rose? Que é um momento de busca pela igualdade, então nós estamos mais intolerantes com as desigualdades, com a agressão à natureza, com a intolerância em relação à sexualidade, à opção religiosa, à intolerância à raça, religião, cor. Então, sem dúvida, isso é um momento de transformação que estamos vivendo para que o planeta se transforme num mundo regenerado e saia da condição de planeta de expiação e provas. Então, sem dúvida, nós estamos passando por transformações. Claro que para que essas transformações se apresentem, talvez a gente precise revirar o lodo em que nós nos encontramos e isso cause dor. Mas para que a gente tenha um espaço limpo, isento dessas imperfeições, a gente precisa mostrar que elas existem para que nós nos transformemos nesses homens ditosos que o Evangelho nos promove, nos ensina a seguir. Marluce, minha querida, foi um privilégio dividir esse espaço contigo. Muito obrigada pelo teu auxílio, pela tua participação. E a humanidade progride por meio de indivíduos que se melhoram pouco a pouco e se esclarecem. Quando estes se tornarem maioria, tomam a dianteira e arrastam os outros. Que Deus abençoe a todos nós e nos dê saúde para continuar essa jornada terrestre. Terminamos por aqui. Foi um privilégio estar com você. Até o nosso próximo encontro.
Até.